Vamos abrir a palavra de Deus, livro de Números, Números capítulo 16. Nós vamos seguir com a pregação do Antigo Testamento, todo o capítulo 16, se Deus assim permitir. Verso 1. Corá, filho de Izá, filho de Coate, filho de Levi, tomou consigo a Datã e a Abirão, filhos de Eliabe, e a Om, filho de Pelete, filhos de Ruben. Levantaram-se perante Moisés com 250 homens dos filhos de Israel, príncipes da congregação, eleitos por ela, varões de renome. E se ajuntaram contra Moisés e contra Arão e lhes disseram: Basta, pois que toda a congregação é santa, cada um deles é santo, e o Senhor está no meio deles. Por que, pois, vos exaltais sobre a congregação do Senhor? Tendo ouvido isto, Moisés caiu sobre o seu rosto e falou a Corá e a todo o seu grupo, dizendo: Amanhã pela manhã o Senhor fará saber quem é dele e quem é o santo que ele fará chegar a si. Aquele a quem escolher fará chegar a si. Fazei isto: tomai vós incensários, Corá e todo o seu grupo, e pondo fogo neles, sobre eles deitai incenso perante o Senhor. E será que o homem a quem o Senhor escolher, este será o santo? Basta-vos, filhos de Levi. Disse mais Moisés a Corá: Ouvi agora, filhos de Levi. Acaso é para vós outros coisa só menos que o Deus de Israel vos separou a congregação de Israel para vos fazer chegar a si, a fim de cumprirdes o serviço do tabernáculo do Senhor e estardes perante a congregação para ministrar-lhe, e te fez chegar Corá e todos os teus irmãos, os filhos de Levi, contigo? Ainda também procurais o sacerdócio, pelo que tu e todo o teu grupo juntos estáis contra o Senhor. E Arão, que é ele, para que murmureis contra ele? Mandou Moisés chamar Datã e Abirão, filhos de Eliabe, porém eles disseram: Não subiremos. Porventura é coisa de só menos que nos fizeste subir de uma terra que mana leite e mel, para fazer-nos morrer neste deserto, senão também que queres fazer-te príncipe sobre nós? Nem tampouco nos trouxeste a uma terra que mana leite e mel, nem nos destes campos e vinhas em herança. Pensas que lançarás pó aos olhos destes homens? Pois não subiremos. Então Moisés irou-se muito e disse ao Senhor: Não atentes para a sua oferta, nem um só jumento levei deles, e nenhum deles fiz mal. Disse mais Moisés a Corá: Tu e todo o teu grupo, ponde-vos perante o Senhor, tu e eles e Arão, amanhã. Tomai cada um o seu incensário, e neles ponde incenso. Trazei-o cada um o seu perante o Senhor, 250 incensários. Também tu e Arão, cada qual o seu. Tomaram, pois, cada qual o seu incensário, neles puseram fogo, sobre eles deitaram incenso, e se puseram perante a porta da tenda da congregação, com Moisés e Arão. Corá fez ajuntar contra eles todo o povo à porta da tenda da congregação. Então a glória do Senhor apareceu a toda a congregação. Disse o Senhor a Moisés e a Arão: Apartai-vos do meio desta congregação, e os consumirei num momento. Mas eles se prostraram sobre o seu rosto e disseram: Ó Deus, autor e conservador de toda a vida, acaso por pecar um só homem, indignar-te-ás contra toda esta congregação? Respondeu o Senhor a Moisés, dizendo: Fala à congregação: Levantai-vos do redor da habitação de Corá, Datã e Abirão. Então se levantou Moisés e foi a Datã e a Abirão, e após ele foram os anciãos de Israel. E disse à congregação: Desviai-vos, peço-vos, das tendas destes homens perversos, e não toqueis nada do que é seu, para que não sejais arrebatados em todos os seus pecados.
Levantaram-se, pois, do redor da habitação de Corá, Datã e Abirão. E Datã e Abirão saíram e se puseram à porta da sua tenda, juntamente com suas mulheres, seus filhos e suas crianças. Então disse Moisés: Nisto conhecereis que o Senhor me enviou a realizar todas estas obras, que não procedem de mim mesmo. Se morrerem estes, como todos os homens morrem, e se forem visitados por qualquer castigo, como se dá com todos os homens, então não sou enviado do Senhor. Mas se o Senhor criar alguma coisa inaudita, e a terra abrir a sua boca e os tragar com tudo o que é seu, e vivos descerem ao abismo, então conhecereis que estes homens desprezaram o Senhor. E aconteceu que, acabando ele de falar todas estas palavras, a terra debaixo dele se fendeu, abriu a sua boca e os tragou com as suas casas, como também todos os homens que pertenciam a Corá e todos os seus bens. Eles e todos os que lhe pertenciam desceram vivos ao abismo, a terra os cobriu e pereceram no meio da congregação. Todo Israel que estava ao redor deles fugiu do seu grito, porque diziam: não suceda que a terra nos trague a nós também. Procedente do Senhor saiu fogo e consumiu os 250 homens que ofereciam incenso. Disse o Senhor a Moisés: dize a Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, que tome os incensários do meio do incêndio e espalhe o fogo longe, porque santos são. Quanto aos incensários daqueles que pecaram contra a sua própria vida, deles se façam lâminas para a cobertura do altar, porquanto os trouxeram perante o Senhor, pelo que santos são e serão por sinal aos filhos de Israel. Eleazar, o sacerdote, tomou os incensários de metal que tinham trazido aqueles que foram queimados e os converteram em lâminas para a cobertura do altar, por memorial para os filhos de Israel, para que nenhum estranho que não for da descendência de Arão se chegue para acender incenso perante o Senhor, para que não seja como Corá e o seu grupo, como o Senhor lhe tinha dito por Moisés. Mas no dia seguinte, toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão, dizendo: vós matastes o povo do Senhor. Ajuntando-vos o povo contra Moisés e Arão, e virando-se para a tenda da congregação, eis que a nuvem a cobriu e a glória do Senhor apareceu. Vieram, pois, Moisés e Arão perante a tenda da congregação. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: levantai-vos do meio desta congregação e a consumirei no momento. Então se prostraram sobre o seu rosto. Disse Moisés a Arão: toma o teu incensário, põe nele fogo do altar, deita incenso sobre ele. Vai depressa à congregação e faz expiação por eles, porque grande indignação saiu de diante do Senhor, já começou a praga. Tomou Arão, como Moisés lhe falara, correu ao meio da congregação. Eis que a praga havia começado entre o povo, deitou incenso nele e fez expiação pelo povo. Pôs-se em pé entre os mortos e os vivos e cessou a praga. Ora, os que morreram daquela praga foram 14.700, fora os que morreram por causa de Corá. Voltou Arão a Moisés à porta da tenda da congregação e cessou a praga. Oremos ao Senhor, irmãos. Damos graças, Senhor, pela Tua palavra, que foi lida agora. Mas pedimos a Ti, Senhor, aclara essas verdades no nosso coração pela pregação. Dá ao Teu Filho, Senhor, capacidade para expor o texto com clareza, aplicar, Senhor, com fidelidade, com temor, e o Teu povo, Senhor, possa ouvir, atender a Tua voz e não se rebelar. Dá-nos um coração humilde e dá-nos, Senhor Deus, um ouvido atento à Tua voz. Em Cristo Jesus. Amém. Nós temos geralmente medo do escuro. Crianças geralmente têm medo do escuro.
Adultos até também têm medo do escuro. A gente está em casa e a gente tem medo de um ladrão. Para no sinal e fica com medo de alguém bater na janela do carro e assaltar. Temos medo também quando andando pela rua, você está com seu celular, né, seu pouco patrimônio, você está, né, comprou com tanto esforço, com tanto sacrifício, muitas vezes está pagando ainda e você tem medo de alguém levar, porque aquilo ali não é uma coisa simplesmente que você possui, mas é um instrumento de trabalho, é uma coisa para você se comunicar com a sua família. É tão duro perder essas coisas, a gente tem medo. Temos medo de tanta coisa, mas não temos medo de nos aproximar do Deus Todo-Poderoso. Medo de ladrão, medo de escuro, crianças, medo de monstro, mas não tem medo de desobedecer ao Pai. Não tem medo de desonrar a mãe. E principalmente não tem medo nenhum de entrar no culto de todo jeito. Não nos preparamos. Sábado parece ser uma extensão de um dia qualquer. E eu vou até altas horas da madrugada fazendo o que dá na minha cabeça. E durante a semana vivo a vida como eu quero, nem me lembro que existe a palavra de Deus, não paro para ler a Escritura, para me preparar para o culto. Não tenho tempo. Minha família, cada um para o seu lado. E eu chego desse jeito para o culto. Muitas vezes estabanado, vem dentro do carro brigando com o menino, porque o menino tá gritando, aquela confusão em cima da hora. Chega na igreja de todo jeito, coloca ali e vamos embora. Como se estivesse chegando para fazer qualquer coisa. E o sujeito tem medo do patrão no outro dia, porque se ele não chegar na hora, o patrão vai reclamar. E ele é vendedor e ele tem medo de destratar o cliente, porque senão o cliente não volta. Você entende? Os conceitos que a gente tem são muito equivocados e eles são contrários ao que a natureza de Deus é. Eu queria lhe dizer, antes de tudo, que o lugar mais perigoso que você poderia estar é o lugar que você está agora. Não tem lugar mais perigoso do que o culto ao Senhor. Porque veja, tudo que está acontecendo aqui em Números 16, tudo isso que está acontecendo aqui é briga por conta do culto. Como se achegar no culto. Quem vai liderar o culto, quem vai cuidar da casa de Deus. Então a murmuração, a reclamação, a rebelião, porque eles não estão entendendo exatamente o que estão fazendo na igreja. Qual é o papel deles na igreja. Então a rebelião, né, o descontentamento, essa talvez seja a palavra para a gente encerrar o texto. Descontentamento, falta de satisfação no Senhor, gera todo tipo de problema, porque eles não temem o Deus a quem adoram, porque não sabem a quem adoram, não conhecem o Deus a quem se chegaram. E esse Deus é terrivelmente santo. Ele é terrivelmente santo. Sempre que a gente fala, né, da gravidade do culto, geralmente as pessoas dizem assim, mas você sempre se reporta a um texto do Antigo Testamento. Dentre outros textos, Hebreus capítulo 11, se você abrir comigo, Hebreus 11.
Hebreus 12. Hebreus capítulo 12, no finzinho. Aqui o autor da carta está fazendo um contraste entre Sinai e Sião, exatamente o contraste que se faz, né? No Antigo Testamento era assim, o Novo não é. Palavras do autor aos Hebreus, verso 27, ele diz: ora, esta palavra, ainda uma vez por todas, significa a remoção dessas coisas abaladas. Veja, ele tá explicando aqui, irmãos, aprendam a interpretar a Escritura. O Antigo Testamento tem coisas que foram abaladas. Quais coisas abaladas? Leis cerimoniais, né, que inclui as festas, o sacrifício. Tudo isso foi abalado, porque era abalável. Eram sombras que, quando chegou a realidade em Cristo, foram completamente abaladas. Ou seja, na nossa administração, na administração da graça do Novo Testamento, você tem outra expressão externa de culto. Então isso ficou para trás. Mas ele continua. Como tinham sido feitas? Para quê? Para que as coisas que não são abaladas permaneçam. Existem coisas no Antigo Testamento que não são abaláveis. Então essas coisas que não são abaláveis permanecem. Por exemplo, a salvação pela fé, a necessidade de um mediador, o amor entre a igreja, a comunhão dos santos, isso é inabalável. Então ele diz, para que o que é eterno se estabeleça, o que é abalável precisa ser retirado. Então, dentre essas coisas que permanecem, o que é que fica? Verso 28. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, autor aos Hebreus falando isso aqui para quem conhecia o Antigo Testamento. O reino que nós recebemos agora na Nova Aliança é inabalável. Retenhamos a graça pela qual cultuemos a Deus. A tradução é sirvamos, a palavra é cultuar. Cultuemos a Deus de modo agradável. Como? Com reverência e santo temor. Expressões legitimamente veterotestamentárias, ou seja, expressões do Antigo Testamento. É lá que você encontra reverência e santo temor. Cada passo da liturgia, reverência e santo temor. Por quê? Porque o nosso Deus é fogo consumidor. Então, a necessidade da natureza de você temer a Deus e você ter reverência no culto a Deus, no Novo Testamento, tem base naquilo que Ele é. Ou seja, a natureza de Deus é inabalável. Por isso que o culto é inabalável. Eu tenho que me aproximar dele de acordo com quem Ele é. Então eu tenho que me aproximar com reverência e com santo temor. Porque ele é fogo consumidor, ou seja, ele pode consumir o pecador que se achega a ele sem Cristo. E eu disse pode, mas eu digo, ele vai consumir o pecador que se apresente a ele sem Cristo. Ele já havia feito isso no Novo Testamento, inclusive, Atos capítulo 5, ele fulmina esposo e esposa. Porque no culto chegaram com hipocrisia. Então, o culto ao Senhor é o lugar mais perigoso da nossa vida, irmãos. Mas eu digo isso não para você se afastar do culto. Eu digo isso para você não se achegar com seus próprios méritos. Para você não pensar que pode vir aqui porque você é filho de crente, porque você nasceu na igreja, ou porque você professa a fé tantos anos, mas porque você tem Cristo diante de você. Esse temor que faltava nos filhos de Corá, voltando com os irmãos para Números capítulo 16, esse temor que faltava a Corá e aos que acompanharam Corá nessa empreitada de rebelião, fez com que eles fossem contra Moisés e contra a liderança da igreja do Senhor. Interessante é que Corá, os filhos de Corá, eles vão produzir salmos, inclusive.
Você vai ver nos salmos, salmos dos filhos de Corá, ou salmo do filho de Coré, é a mesma pessoa, não tem diferença nenhuma. Então, os filhos de Corá não seguiram o seu próprio caminho, eles se apartaram, depois que viram a glória do Senhor e o peso da mão do Senhor aqui sobre esses homens e sobre o próprio pai deles. Então eles se apartaram do caminho do pai, porque viram que era um caminho de morte e foram compor salmos ao Senhor. Então quem é Corá? Interessante que a narrativa ela começa já nos apresentando quem é Corá. Veja, Corá, filho de Izá, filho de Coate, filho de Levi, tomou consigo a Datã e a Abirão, filhos de Eliabe, e Amon, filho de Pelete, filhos de Ruben. Então você tem aqui, né, da tribo de Levi e da tribo de Ruben, um homem chamado Corá, outro chamado Datã, outro Abirão e Om. Interessante que Om ele só vai aparecer aqui uma vez. Em toda a narrativa dos 50 versos, ele só aparece uma vez. Os autores vão dizer que provavelmente ele começou a rebelião e depois ele viu que era uma loucura e ele volta atrás. Então quem vai permanecer? Coate, Abirão e Datã. São os líderes da rebelião, né? Por que falar da família deles? Como os irmãos sabem, a Escritura tem muita coisa para falar. E quando ela se pega a uma informação, é porque essa informação é de fato relevante. Então, para dar a genealogia de Corá, é porque tem algum motivo. Corá é primo de Moisés. Você vê a descendência, filho de Izá. Eles vêm da mesma descendência. Eles são, como na cultura hebraica, você tem primo-irmão. O que é primo-irmão? É primo de primeiro grau, porque ele é filho do irmão do meu pai, ou ele é filho do irmão da minha mãe, ele é primo-irmão. Nesse caso, ele é filho do irmão do meu pai. Ele é como se fosse meu primo-irmão. Primeiro grau, é muito próximo. A ligação deles é muito próxima, porque, veja, há uma rebelião contra a liderança que vem, né, sendo travada há muito tempo. Você com sua Bíblia aberta, volta, por favor, capítulo de número 12. No capítulo 11 já tem murmuração dos israelitas contra Moisés. Mas o capítulo 12 ele é especial porque é uma rebelião da irmã de Moisés, a sedição de Miriam e Arão. Os irmãos de Moisés se levantam para dizer: que conversa é essa? Onde já se viu? Por que só Moisés é profeta? Porque a gente também não pode ser profeta. E essa história acabou com a lepra de Miriam, a punição que Deus desceu sobre aquela mulher e ela ficou leprosa. Capítulo 13, você tem o envio dos espias e o relatório dos espias. Não poderemos entrar na terra, porque é uma terra onde há gigantes. Eles foram incrédulos. E aí, o capítulo 14 vem a sedição do povo, a rebelião do povo. O povo diz: Moisés trouxe esse povo para aqui para morrer. Ele trouxe a Israel para esse deserto para morrer. Porque quando a gente entrar nessa terra, que ele diz que Deus vai dar, os gigantes vão nos matar. Capítulo 14 é assim. Capítulo 15 é o refrigério em toda essa situação. O final do capítulo 14, eles pedem perdão a Deus, eles são perdoados, então a lei volta para o povo. A lei se levanta novamente. E agora vai ter sacrifício pelo pecado da ignorância e sacrifício pelos insolentes. Esse não tem sacrifício, aliás. Não há sacrifício para o insolente. Porque vai ficar claro uma coisa: os que vão pecar no capítulo 16, eles sabem exatamente o que estão fazendo. É uma bênção, irmãos, você conhecer da palavra de Deus.
não só uma bênção, mas é uma obrigação que Deus nos dá. Você precisa conhecer, mas à medida que você se aproxima, é a mesma medida que você vai ser cobrado. Quanto mais próximo, veja, se você não se aproximar, você diz, então aqui está mais tranquilo. Ele diz, não, mas vocês pecam porque vocês não conhecem a palavra. Então você diz, então vou conhecer a palavra. Aí você conhece mais a palavra e peca. Vem mais responsabilidade sobre você. Esse povo sabia o que estava fazendo e se levantou contra Moisés. Primos, porque como disse o próprio Cristo, os inimigos do homem são os da sua própria casa. Cristo não está dizendo que todos da sua casa são seus inimigos, não está dizendo sua esposa é sua inimiga, seu esposo é... Mas é porque geralmente a rebelião se dá dentro daqueles que têm mais afeição, porque é na família que você tem a primeira estrutura de hierarquia, do superior e do inferior. E você vai provar as primeiras traições e as primeiras rebeliões com seu próprio filho. Aquele que você gerou, aquele que você cuidou, vai ser o primeiro que vai se levantar contra você. Então, por isso, você tem tanta informação, filho de Isá, filho de Coate, filho de Levi. Mas essa rebelião, ela é tão bem feita. Coate era um homem sábio, no sentido, não sábio no sentido bíblico, mas esperto, um homem esperto, que ele sabe quem ele vai reunir para derrubar a liderança. Porque veja, ele toma consigo, segunda parte do verso 1, Datã e Abirão, filhos de Eliabe, e Aom, filho de Pelete, todos filhos de Ruben. Eles são todos filhos de Ruben. Por que isso? Porque a tribo de Coate, ela ficava próxima à tribo de Ruben. Observe, volte comigo, capítulo 2. Capítulo 2 de Números. Quando está sendo dada aqui a ordem das tribos. Veja, às vezes a gente estuda um texto lá atrás, né, no capítulo 2. Tribo tal fica em tal canto, tribo tal em tal canto. E a gente fica dizendo assim, que informação sem sentido, né? Para que eu quero saber onde é que a tribo ficou? Aí lá na frente você tem que voltar para lembrar. Veja, verso 10. O estandarte do arraial de Ruben, segundo as suas turmas, estará para o lado sul. E Elisur, filho de Sedeu, será príncipe dos filhos de Ruben. Veja, onde é que Ruben está? Do lado sul. Agora capítulo 3. Verso 29. As famílias dos filhos de Coate se acamparão ao lado do tabernáculo, do lado sul. Você entende? Agora voltando lá para número 16, os filhos de Ruben e os filhos de Coate, todos estão do lado sul. O que é isso? Você tinha o tabernáculo, né? aquele retângulo onde o povo se encontrava com Deus, e ao redor do tabernáculo as tribos. E do lado sul, né, na parte sul, você tem Ruben e Coate. Por onde é que vai começar a rebelião? Coate, né? Você tem a tribo aí, Corá está dentro dessa tribo. E ele diz assim, eu tenho que me levantar contra esse homem, essa liderança não dá mais. Então, com quem eu vou me juntar? Eu vou me juntar com quem está lá no norte? Não, eu vou me juntar com quem está no sul. Coate e Ruben se juntam. Quando você quer fazer o mal, você não vai se juntar com o seu desconhecido, não. Você vai juntar com quem está perto de você. Quando a revolta, a rebelião começa na igreja, presta atenção nessa informação que é dada aqui. Você vai procurar uma pessoa para desabafar. Você está de alguma maneira, você diz assim, eu não respeito mais essa liderança. E ao invés de você ir até a liderança
e tenta tratar, você se junta com o outro que está perto de você e começa o cochicho na igreja. E uma família se junta com outra família. Quem é a outra que está próxima aqui? Se junta com outra família. É por isso que quando o conselho vai tratar, ele não trata o indivíduo. Quem é que está perto dele? Leva todo mundo para o gabinete. Até onde foi a praga? Até onde se espalhou essa praga? Porque fofoca não tem outra coisa a ser comparada senão com uma praga. Porque ela faz isso. Ela se espalha por toda a congregação. O texto começa falando em um homem. Veja o que é dito logo em seguida. Verso 2: Levantaram-se perante Moisés com 250 homens dos filhos de Israel, príncipes da congregação, eleitos por ela, varões de renome, e se ajuntaram contra Moisés e contra Arão. Era um que falou para o outro, que disse ao outro, e quando você menos percebe, você tem 250 homens prontos para se levantar contra a autoridade. Interior de Pernambuco, um seminarista, ele estava ainda, ele ainda não tinha terminado o seminário, provavelmente hoje ele é pastor. Então ele foi designado pelo presbitério para cuidar de uma congregação. E ele disse que de uma hora para outra chegou um rapaz lá nessa congregação que ele tinha convicções neopentecostais. Ele era neopentecostal, ele cria nessas coisas loucas, de que Deus vai dar dinheiro a todo mundo e ninguém não vai poder ficar doente, esse tipo de coisa. Ele disse, pastor, ele estava confessando. Eu não percebi o perigo. Porque eu digo, isso é um louco. Ninguém vai dar bola não para ele vai ficar por aí e não vai ter nada. Eu conversei com ele, disse, olha, não quero que você faça nada aqui. Não fez... E ele parou por aí. Ele disse, não passou um mês. Ele arrebanhou 15 pessoas da congregação e plantou uma igreja. Veja só. Um fala para o outro, daqui a pouco você tem 15 que se levantam na congregação contra a liderança. Isso é um mal que precisa ser extirpado rapidamente no nosso meio. E vou lhe dizer, mas não depende só do conselho da igreja. O mal é para toda a congregação, então toda a congregação tem responsabilidade. O sujeito vem lhe falar uma coisa que não tem nada a ver com você. Ora, a fofoca só vai prosperar se você deixar. Meu irmão, eu não quero saber. Olha, da vida do outro. Você vai ajudar. Eu sou parte, eu sou parte na causa, eu posso ajudar, então eu quero saber. Agora, se eu não posso ajudar, eu não quero saber. E assim a gente vai fazendo com que o mal não se alastre na congregação. Agora eu acho interessante como o texto trata a rebelião. Contra quem é? Contra quem essa rebelião se dá? Você percebe aqui, verso 3. E se ajuntaram contra Moisés. Se ajuntaram contra Moisés. Agora veja o verso de número 11. Pelo que tu e todo o teu grupo juntos estais contra o Senhor. Espera aí, a murmuração é contra Moisés ou é contra o Senhor? A mesma coisa. Porque Moisés é ministro de Deus. Então, quando você se levanta contra o ministro de Deus, você não se levanta contra ele, você se levanta contra Deus. Porque, na verdade, o seu ódio, a sua revolta não é contra a pessoa, mas é contra a pessoa a quem ele representa. Eu estou falando aqui, irmãos, quando diante de uma situação quando os ministros estão certos.
Porque também não venha com essa história que o ministro é intocável, que não há situação nenhuma onde ele pode ser repreendido. Pode sim, com respeito, com decoro. Mas o que está sendo falado aqui é: Moisés não fez nada, ele estava prosseguindo com o seu trabalho. Então, quando alguém se levanta contra, não é contra ele, é contra o próprio Deus. Agora, qual é o conteúdo da reclamação? Vamos tentar entender isso. De que eles estavam se reclamando? Verso 3. Então se juntaram contra Moisés e contra Arão e lhes disseram: basta, pois que toda a congregação é santa, cada um deles é santo, e o Senhor está no meio deles. Por que, pois, vós vos exaltais sobre a congregação? Basta. Interessante que essa expressão basta geralmente é quando você não aguenta mais, né? Eu vou dar um basta. Nós estamos sob grande opressão. Alguém tinha que se levantar para dar um basta nesse homem. Então basta. Que conversa é essa? Que só você e Arão é que podem ser senhores sobre essa congregação. Todo mundo é santo. Veja, isso foi dito no final do capítulo anterior. Observe, capítulo 15, verso 37. Disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel e diz-lhes que nos cantos das suas vestes façam borlas pelas suas gerações, e as borlas em cada canto, presas por um cordão azul. E as borlas estarão ali para que, vendo-as, vos lembreis que todos os mandamentos do Senhor os cumprais. Não seguireis os desejos do vosso coração, nem dos vossos olhos, após os quais andais adulterando, para que vos lembreis de todos os mandamentos e os cumprais, e santos sereis a vosso Deus. Eles nem são tão santos assim, né? Eles tinham acabado de sair de uma rebelião. Mas todo mundo é santo. Porque o Senhor disse que eu chamei esse povo para ser santo. Então, porque só Moisés e Arão? A primeira afronta é o caráter do ministro. E só ele é santo? É assim que as pessoas usam. E só você é santo para você estar dando exortação em todo mundo? Não, a questão não é essa. Moisés, irmãos, ele vai ser pego no próprio livro de Números como incrédulo. Deus manda ele falar a rocha e ele bate na rocha. E ele vai ser repreendido por isso. Então ali ele perdeu o ministério? Não. Porque todos são santos, mas todos são pecadores também. A questão do ministério não é o homem mais santo da congregação, ele está acima de nós. Deveria ser sempre o homem mais zeloso, mas ainda é um pecador. Então não vai se retirar, né, da testa da igreja, né, porque aquele homem não é perfeito. Ou porque todo mundo é santo, então todo mundo é sacerdote nesse sentido. Não é assim. Então vai ter testes a esse respeito. Antes de tratar dos testes, eu queria tratar da segunda forma de rebelião. O que é que eles trataram também? Veja, primeiro é o caráter dele. Você é santo como todo mundo é santo. Então a segunda forma é verso 12. Mandou Moisés chamar Datã e Abirão, filhos de Eliabe, porém eles disseram: não subiremos. Provavelmente Moisés está no tabernáculo e eles estão longe. E eles foram convidados a ir até a presença de Moisés e disseram: nós não vamos, nós não subiremos. Porventura é coisa de só menos que nos fizeste subir de uma terra que mana leite e mel, para fazer-nos morrer neste deserto, senão que também queres fazer-te príncipe sobre nós? Ele está usando o mesmo argumento que Moisés usou para dizer o contrário. Porque Moisés vai dizer aqui, veja o verso 9: acaso é para vós outros coisa de só menos que o Deus de Israel vos separou da congregação de Israel para vos fazer chegar a si, a fim de cumprir o serviço do tabernáculo do Senhor e estar perante a congregação para ministrar-lhe? É pouca coisa o que Deus já lhe deu. Preste atenção nisso. É pouca coisa o que Deus já lhe deu.
Os filhos de Levi. Moisés passa, ele não chama mais as pessoas pelo nome. Ele fica chamando filhos de Levi. Veja, verso 8. Disse mais Moisés a Corá: ouvi agora, filhos de Levi. E aí ele diz quem eram os levitas. E ele vai citar outras vezes no texto: ouvi, filhos de Levi. Por que ele não chama mais pelo nome? Porque ele está lembrando do ofício que eles têm. Vocês acham pouco quem vocês são? Porque os filhos de Levi, especialmente os coatitas, né, que estavam envolvidos, eles tinham a obrigação de carregar os instrumentos do tabernáculo. O que acontecia era o seguinte: o tabernáculo ia se levantar, né, a nuvem se levantou, o tabernáculo tinha que ser desmontado. Entravam os sacerdotes no lugar e no Santo dos Santos, desmontavam tudo, porque não era dada autorização para o levita fazer isso, mas somente o sacerdote. O sacerdote desmontava tudo que tinha a ver com a presença de Deus, com a palavra, e aquilo que tinha a ver com a misericórdia, com o serviço, entrava o levita e carregava. Ele não podia nem tocar. Lembre-se que cada utensílio do tabernáculo tinha um lugar onde botava uma vara para eles carregarem sem tocar. Mas eles levavam as coisas santas do tabernáculo. Aí o argumento de Moisés é: vocês estão achando pouca coisa? Você acha pouca coisa o que Deus lhe deu? Você é diácono da igreja, você acha pouca coisa ser um ministro da misericórdia, como Cristo, que socorre o pobre e o necessitado? É pouca coisa isso para você? Você é presbítero da igreja do Senhor Jesus Cristo, você guarda a palavra, o governo e a disciplina, você acha pouco? Você é chamado para o ministério, você acha pouco? Mas você não é nada disso, você é membro da igreja. Você acha pouco ser contado entre os filhos de Deus? Você acha que só seria bom se você fosse diácono, se você fosse presbítero, se você estivesse pregando? Que esse é o argumento, sabe, que se usa hoje, por exemplo. Porque só o pastor pode pregar? Ele é mais santo do que todo mundo? Que história é essa aqui? Que só ele pode, né, só os presbíteros podem governar? Que história é essa? A igreja é de todo mundo, pô. Tem que ser congregacional mesmo, é todo mundo. E assim você vai cultivando esse tipo de pensamento, que não fica na igreja, nem só vai para casa. Que história é essa de mulher submissa? Que história é essa que eu tenho que obedecer meu patrão? Que história é essa que eu tenho que me submeter à autoridade? Aí cria um caos na sociedade como a gente vive hoje. E ninguém se entende mais. Mas qual é o problema? Não é porque eles estão contra os pais, não é porque eles estão contra o pastor, não é porque eles estão contra a autoridade, não é porque eles estão contra Deus. Porque nós achamos pouca coisa o que Deus nos deu. E ainda invertemos as bênçãos dele. Veja, verso 13: porventura é coisa de só menos que nos fizeste subir de uma terra que mana leite e mel. Ele tá aqui se referindo ao Egito. Ele está dizendo: Moisés disse que a gente ia para uma terra que mana leite e mel, mas a gente acabou no deserto. Então, na verdade, a terra da promessa é o Egito. Ou seja, o mundo é meu lugar. O mundo é o meu céu. Isso é terrível. Quando um crente chega a esse tipo de conclusão, o céu é aqui, acabou a esperança. Sabe por quê? Porque se o céu é aqui, o seu trabalho tem que ser o céu.
O seu casamento tem que ser o céu. A sua vida como um todo tem que ser um céu. Seu corpo tem que ser como um céu. E aí você vai descobrindo que todas essas coisas são imperfeitas. E é aí onde o homem fica terrivelmente surpreso. Porque o céu não é aqui. Eles trabalham para alcançar riquezas, para construir uma mansão e morar eternamente aqui. Porque eles acham que essa é a terra que mana leite e mel. E nós trabalhamos simplesmente para sobreviver, para juntar alguma coisa para nós e para os nossos filhos, mas temporariamente, porque a terra que mana leite e mel, ela é a Jerusalém celestial, não é isso aqui. Mas se você inverte, você diz, é melhor voltar para o Egito e trabalhar lá, porque lá é a terra que mana leite e mel. E você se enraiza aqui tanto. Aí quando seu casamento dá errado, quando tem problema na criação dos filhos, e quando tem problema no trabalho, e quando a igreja está cheia de problemas, você diz, e agora? Para onde eu vou correr? Por quê? Porque você não tem mais esperança. Porque sua esperança toda foi colocada aqui. E não tem mais para onde ir. É de só menos isso. Deus já lhe deu tudo o que você precisava. Ele lhe deu Cristo. É pouco isso? Os crentes dizem assim, o melhor de Deus ainda está por vir. O melhor de Deus já veio, irmãos, é Cristo. Não tem mais nada para você entender como revelação, no sentido de que vai ter outra coisa melhor do que Cristo. Não há nada melhor do que Cristo. Esse mundo não é nossa terra que mana leite e mel, mas a Jerusalém celestial, ela é. E lá você não vai trabalhar para ter, porque ele vai dizer, eu preparei lugar para vocês. Entre benditos do meu Pai, está pronta a morada. E com o meu trabalho, descansem. Vai ver um teste. Quem está com Deus e quem não está com Deus. São tantas vozes, né, se levantando. Quem está certo e quem está errado. Quem é pastor de verdade, quem não é. Como é que isso vai se dar aqui? Então vem dois testes aqui que Moisés propõe. Observe. Verso 5. E falou a Corá e a todo o seu grupo, dizendo, amanhã pela manhã o Senhor fará saber quem é dele e quem é o santo que ele fará chegar a si. Aquele a quem escolher fará chegar a si. Fazei isto, tomai vós incensários, Corá e todo o seu grupo, e pondo fogo neles amanhã, sobre eles deitai incenso perante o Senhor. Será que o homem a quem o Senhor escolher, este será o santo. Basta-vos, filhos de Levi. Então, como é que vai ser feito? Vocês vão trazer os incensários, que vocês estão dizendo que vocês são sacerdotes. Traga os incensários. Vamos ver, vamos lembrar que Levítico 10, o que é que aconteceu lá, com o incenso que foi trazido, um fogo estranho que foi trazido. Vamos lá, vamos ver quem é santo e quem não é, quem foi chamado e quem não foi chamado. Primeiro teste. Segundo teste, verso 16. Disse Moisés a Corá, tu e todo o teu grupo, ponde-vos perante o Senhor, tu e eles e Arão amanhã. Tomai cada um o seu incensário, neles ponde incenso. Trazei-o cada um o seu perante o Senhor, 250 incensários. Também tu e Arão, cada qual o seu. Tomaram, pois, cada qual o seu incensário. Neles puseram fogo. Sobre eles deitaram incenso e se puseram perante a oferta da tenda da congregação, a porta da tenda da congregação, com Moisés e Arão. Corá fez ajuntar contra eles todo o povo à porta da tenda da congregação. Então a glória do Senhor apareceu a toda a congregação. Disse o Senhor a Moisés e Arão, apartai-vos do meio desta congregação e os consumirei num só momento. Levantaram-se contra a liderança da igreja. Eu acho interessante aqui Moisés, você não vê Moisés assim, tomando, ele fica irado, mas ele não toma atitude sozinho. No primeiro teste, ele vai até a presença de Deus e questiona Deus, o que é que eu faço?
Isso é a prova de quem realmente foi chamado, irmãos. Ele não tem medo de perder. Quem foi chamado não tem medo de perder a sua posição, porque foi Deus que deu. Você se lembra, por exemplo, de Abraão, na época Abrão ainda, com seu sobrinho Ló, e os pastores estavam brigando, e agora para onde é que a gente vai? Abraão diz, ele ouviu a promessa de Deus, a promessa era para ele. Ele diz, vá para onde você quiser. Ló, escolha o lugar para onde você vai. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Ele escolhe lá as campinas do Jordão. Deus chama Abraão e diz, Abraão, está vendo a terra? E ali há uma má compreensão muitas vezes. O pessoal acha que é só a terra que ele está vendo. Ele disse, olha para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste. Toda a terra é tua. Ninguém vai tomar, Abraão. É tua e dos teus filhos. Aí o Novo Testamento diz, todo aquele que crê é filho de Abraão. A terra é nossa, irmão. Ninguém vai tomar. O seu lugar no céu ninguém toma. Não precisa brigar na igreja, ser o melhor na igreja, querer passar por cima. Ninguém vai tomar seu lugar. Toda a terra é do povo de Deus. É a nossa herança. Então vem o terceiro teste. E último, verso 28. Então disse Moisés, nisto conhecereis que o Senhor me enviou a realizar todas estas obras, que não procedem de mim mesmo. Se morrerem estes homens, como os homens morrem se forem visitados por qualquer castigo, como se dá com todos os homens, então não sou eu enviado do Senhor. Mas e se o Senhor criar alguma coisa inaudita, e a terra abrir a sua boca e os tragar com tudo que é seu, e vivos descerem ao abismo, então conhecereis que estes homens desprezaram o Senhor. Entre o último versículo que eu li e esse que está sendo dito aqui, existe uma intercessão. Moisés intercede pelo povo. Por quê? Porque Deus disse assim, Moisés, veja, verso 21, saia do meio. Eu vou acabar com todo mundo. Eu perdi a paciência. Eu vou acabar com todo mundo. Aí Moisés vai, veja, verso 22. Mas eles se prostraram sobre o seu rosto, Moisés e Arão, e disseram, ó Deus, autor e conservador de toda a vida. Em algumas traduções vai ter Pai dos Espíritos e Deus de toda a carne. Pai dos Espíritos. Todos os espíritos se submetem a ti. Toda a carne se submete a ti. Senhor, ouve a nossa oração. Acaso por pecar um só homem, indignar-te-ás contra toda esta congregação? Veja, um pecou e o Senhor está dizendo que vai acabar com todo mundo. É o mesmo argumento de Abraão. Se tiver um Senhor, o Senhor vai destruir Sodoma todinha. Não vou fazer isso. Então aqueles que eram convocados para cuidar da congregação, era um motivo agora de Deus se irar contra toda a congregação. E aí vem um intercessor, o mediador. Senhor, não acabe com todos eles. Acabe com aqueles que se rebelaram contra o Senhor, os cabeças de cada tribo. E aí vem o teste que a gente viu ainda agora. O teste é o seguinte, o último teste. Se eu sou enviado do Senhor, né? Se por acaso eles morrerem de uma morte normal, uma morte comum, então é mentira minha. Eles estão com a razão. Mas se a terra se abrir e eles forem engolidos, então é porque eu sou o chamado do Senhor. Se for uma coisa inaudita, veja, verso 30. Criar alguma coisa inaudita. No sentido em que nunca se viu. Mas essa expressão, a terra se abrir, não era nova, não era inaudita, não era inédita. Mas nunca se viu
um povo dessa maneira, o próprio povo de Deus, ser tragado. Porque em Êxodo 7, quando o bordão de Moisés se tornou em serpente, vocês se lembram que os magos do Egito fizeram a mesma coisa? Mas aí teve uma diferençazinha. Como é que vai saber quem aqui está com a razão? As serpentes de Moisés, a serpente de Moisés engoliu a serpente dos magos, tragou. Aí quando você vê, passa mais um pouco, capítulo 15, o cântico de Moisés. Quando o mar se abriu e o povo passou, então a terra tragou o exército do Egito. O mar se fechou e a terra como que tragou aqueles homens, engoliu. Ou seja, existe um parâmetro aqui. A terra se abrir e engolir as pessoas é juízo de Deus. Isso é tão claro, né? Isso é tão claro que Matthew Henry diz assim: é como se a terra não suportasse a iniquidade e ela se abre para lançar no inferno. Porque a palavra que é usada aqui é Sheol, é o lugar dos mortos, que também muitas vezes é usado como inferno. Isso aqui é uma sombra do inferno. Quando o Senhor voltar e os ímpios, a qual a terra não suporta mais, Paulo diz lá em Romanos 8 que a terra geme todo dia por conta dos ímpios, a terra vai se abrir e eles vão ser tragados. Mas tem um inimigo também que Paulo nos ensina no capítulo 15 da primeira carta aos Coríntios, que foi tragado. Capítulo 15, verso 54 diz: porque tragada foi a morte pela vitória do Cordeiro de Deus. Nossa iniquidade foi tragada. Então nós não vamos receber juízo, porque nós fomos chamados por Deus. E se você vive aquele dilema do Salmo 73, os ímpios prosperam e os justos sofrem, um dia vai haver separação. E o Senhor vai colocar de um lado os justos e a terra vai tragar os ímpios. Até lá eles vão permanecer se rebelando. Chega no final do texto. Depois de tudo isso, o Senhor manda fazer um memorial, né, a partir do verso 38, com os incensários. É colocado, os incensários são colocados, né, como uma placa em cima do altar do sacrifício, como memorial, para que eles não voltem a pecar. Mas do capítulo 16, a partir do verso 41, nova murmuração se levanta. Eles vão murmurar de novo. Como é que Moisés é um homem de Deus se muita gente morreu? 17 mil pessoas, fora os primeiros. Aí Deus diz: agora não. Agora eu vou acabar. Veja, verso 42. Já juntando-se o povo contra Moisés e Arão e virando-se para a tenda da congregação, eis que a nuvem cobriu e a glória do Senhor apareceu. Vieram, pois, Moisés e Arão perante a tenda da congregação. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: levantai-vos do meio desta congregação, e a consumirei num momento. Então se prostraram o seu rosto. Disse Moisés e Arão: toma o teu incensário, põe nele fogo ao altar, deite incenso sobre ele. Vai depressa à congregação, faz expiação por eles, porque grande indignação saiu diante do Senhor, já começou a praga. Tomou Arão, como Moisés lhe falara, correu ao meio da congregação, eis que já a praga havia começado entre o povo. Deitou incenso nele e fez expiação pelo povo. Pôs-se em pé entre os mortos e os vivos, e a praga cessou. Rápido! Né? Deus vai acabar com o mundo, então rapidamente ele se lança entre a ira de Deus e os vivos, mortos e vivos, mas ele fica entre os que ainda não morreram e a ira do Senhor. Ele é um mediador, ele é um intercessor, ele se coloca entre a ira de Deus
e o povo pecador. Aí ele diz: Arão, corre para fazer um sacrifício rapidamente. Corre. O sacrifício é feito e está ali, entre a ira do Senhor e os vivos e mortos, Moisés. Interessante, a praga cessou. Tragada foi a morte. Quando o Senhor Jesus Cristo sobre a cruz do Calvário, exatamente a mesma cena. A ira de Deus queria consumir o homem. Não toca no homem, porque alguém está entre nós. Cristo recebe toda a ira de Deus sobre si, como o Cordeiro recebeu aqui. E aqui a vitória do povo de Deus. Cessou a praga. Não tem praga contra o povo de Deus. Não tem encantamento contra o povo de Deus. Porque o Senhor morreu no nosso lugar. Tudo isso acontece no culto. Tudo isso que você viu aqui. Um povo rebelde, um intercessor, um Deus irado e a vitória do Cordeiro. Quando sair daqui, irmão, durante a semana, lembre dessas cenas. Não seja como um rebelde inconsequente que vive se levantando contra tudo que se chama Deus. Lembre do sacrifício de Cristo. Você vê que Moisés ele vai uma vez, se coloca, vai outra vez, se coloca 3 vezes. A carta aos Hebreus, no capítulo 7, diz: porque nós temos um intercessor dia e noite diante do Pai. Não abuse da graça do Senhor. Por outro lado, cuide do seu coração e da rebelião que se levanta dentro de nós, irmãos. Para não sermos como esse povo, que pensando em se revoltar contra a liderança da igreja, se revolta contra o próprio Senhor. Saiba a sua posição. Saiba o que Deus lhe deu. E eu lhe pergunto, é pouco o que Deus lhe deu? Deus lhe deu Cristo. Ele deu tudo. Amém. Vamos ficar de pé, irmãos. Quero convidar o presbítero André Nakamura para orar, pedir ao Senhor que nos ajude, irmãos, a cumprir essa palavra. Senhor, o Senhor é santo, e como um Deus santo e perfeito, Senhor, o Senhor pode cobrar de nós santidade, como vemos tanto no Antigo Testamento, Senhor, como no Novo Testamento, que Tu cobras do Teu povo. Da mesma forma, Senhor, que vemos o Senhor nos chamando para ser santos, o Senhor também, conforme a Tua palavra explica, Senhor, nos mostra que apesar de termos sido resgatados da morte para a vida em Cristo Jesus, no nosso caminhar aqui nessa terra, Senhor, que ainda não é a terra que mana leite e mel, os nossos pés se sujam no lamaçal do pecado, e é por isso, Senhor, que dia após dia nós voltamos a Ti pedindo perdão, nos arrependendo dos nossos pecados, Senhor. E temos a certeza que o Senhor nos escuta porque nós temos um intercessor, um profeta maior do que Moisés, Senhor. Um intercessor maior do que Moisés, como em Hebreus explica, Senhor. Nós temos o Teu Filho Jesus Cristo, que se pôs no nosso lugar para receber a Tua ira santa, Senhor. É nele também, Senhor, que nos animamos
porque sabemos que a promessa dele se cumpriu e nós temos o Espírito Santo, Senhor, o nosso Consolador. Aquele que dia após dia, Senhor, usa uma palavra como essa da manhã para incomodar o nosso coração, colocar, Senhor, a Tua vontade acima da nossa vontade, Senhor, para que possamos então fazer conforme a Tua palavra, Senhor, e agradar o Teu santo nome. Não por nós mesmos, Senhor, mas porque o Senhor age em nós e faz com que nós, dia após dia, caminhemos para a estatura perfeita do Teu Filho Jesus Cristo. É verdade também, Senhor, que nosso coração se rebela contra Ti. E que apesar de estarmos aqui, Senhor, domingo após domingo, e que nós professamos, que confiamos a Ti, que o Senhor é o Senhor da nossa vida, muitas vezes na segunda-feira, nós acabamos esquecendo disso, Senhor, no nosso dia a dia. Seja as crianças na escola ou nos seus lares com seus pais, Senhor. Sejam aqueles mais jovens, mais velhos nas faculdades, ou os adultos, Senhor, no trabalho. E acabamos fazendo nessas nossas atividades, colocando o senhorio de outras pessoas e o nosso próprio senhorio, e esquecemos, Senhor, que toda a nossa vida deve ser regida pelo único Senhor da terra, o nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, Senhor, quebra o nosso coração e faz com que na prática das nossas vidas nós tenhamos Cristo como Senhor. E sabendo que Ele é o Senhor da nossa vida, possamos nos deleitar, Senhor, em Ti, sabendo que ao pecarmos, Senhor, e nos arrependemos, e caso nós nos arrependamos, Senhor, como deve ser feito, o Senhor intercede por nós, como o advogado fiel que o nosso Senhor Jesus Cristo é. E podemos, Senhor, deitar no nosso travesseiro e saber que as Tuas misericórdias se renovam a cada dia, e isso é a causa de nós não sermos consumidos, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, como Teu povo, a cumprir a Tua palavra. Faz com que saiamos daqui, Senhor, diferente de como chegamos, Senhor. E certamente faremos a Tua vontade, e o Senhor há de se agradar, Senhor, porque fazemos em Cristo Jesus. E é no nome dele que nós oramos. Amém. Amém.